Olá, eu sou André Mantuan, bem-vindos ao Carros USA. Hoje nós vamos falar de um assunto que também gera muita dúvida. Muitos clientes questionam sobre esse assunto quando eles vão lá na loja. Então, hoje o assunto vai ser carro novo ou carro usado? Qual a melhor opção? Então, antes da gente entrar propriamente dito no carro, eu queria conversar com vocês sobre alguns conceitos. Aqui, diferentemente do Brasil, a placa ela não pertence ao carro, ela pertence ao usuário, seja uma pessoa física ou uma empresa, mas a placa é da pessoa, então ela paga o registro sobre a placa, não sobre o carro. E o seguro, sim, é igual no Brasil, o seguro é obrigatório e o seguro é do carro. Esses dois documentos, tanto o seguro quanto o registro, eles têm que sempre estar dentro do carro. E se acontece alguma coisa, a polícia parar ou tiver um acidente, algo do gênero, você tem que apresentar esses dois documentos junto com sua carteira de motorista. Falando um pouco do carro, quando a gente vai para carro novo, tem o carro 0 km, que aí não tem muito o que falar, carro zero é carro zero. E tem os carros de demonstração. Esses carros são carros que são utilizados pelo staff dos dealers ou até mesmo da montadora, mas eles nunca foram emplacados com uma placa de usuário final. Eles rodam com placa do dealer. Então, esses carros, por eles não ter registro, eles podem, até 5.000 milhas, ser vendidos como carros novos. Então, essa é uma boa opção, porque o cliente ainda vai ter as taxas de juros, como eu tinha comentado, do carro novo, que ela é mais baixa, mas, ao mesmo tempo, tem uma depreciação, porque o carro já teve uma rodagem. Então, é uma opção boa. Normalmente, esses carros são carros mais caros, são carros top de linha, até pelos usuários que estão usando eles, mas é uma boa opção. Depois, indo para o carro usado, existem dois tipos de carro. Existem os carros certificados. O carro certificado é o carro da própria marca ou da bandeira que o dealer tem. Então, esse carro passa numa revisão muito rigorosa, uma inspeção muito rigorosa, por exemplo, no caso da Toyota, de 160 pontos, e o carro é vendido com garantia muito similar ao carro novo. O carro tem que estar com a mecânica elétrica perfeita, tem que estar com pneus novos, freio, a troca de óleo, então o carro praticamente é vendido como se fosse um carro novo. E existe o carro usado, como no Brasil, que são os carros sem garantia. Alguns dealers pequenos até eles dão garantia no próprio dealer de alguns meses de motor e transmissão, mas esses carros são sem garantia. Até um ponto que eu queria levantar aqui, quando vocês vão comprar um carro aqui nos Estados Unidos, você tem o preço do carro e em cima disso o preço final. O preço final é composto do preço do carro, mais impostos, taxas, que, por exemplo, emplacamento, FIIs que tem, taxas do governo, taxas estaduais, então, e mais os produtos que você compra. Então, tem uma série de produtos que eles são muito interessantes. Falando um pouco dos produtos, eu acho que o mais importante de todos é o GAP. O GAP ele é um seguro, na realidade. Se você tem uma perda total no seu carro, o que acontece? Como aqui nos Estados Unidos, normalmente você financia carros com uma entrada pequena, então, até por motivo dessas taxas e FIIs e tudo mais, você acaba financiando mais do que o valor do carro. Então, se você tem uma perda total, o teu seguro já vai pagar o carro depreciado. Então, não cobre todo o seu financiamento. Então, você fica com uma dívida e sem carro. O GAP vai e absorve essa dívida para você. Então, ele zera essa dívida e você sai desse problema e pode pegar um carro novo. Principalmente nos carros usados, tem um outro produto que é muito interessante, que são as garantias estendidas. Então, basicamente, você compra a garantia do carro. E essa é moldada conforme a necessidade do cliente. Cada dealer, cada montadora trabalha com uma empresa diferente, mas, basicamente, você pode comprar garantia de motor e transmissão, garantia do veículo completo, você pode definir o tempo que você quer de garantia, ou a milhagem que você quer de garantia, isso vai depender do tipo de rodagem, como você vai utilizar o carro. E aí você tem as garantias até mais completas, onde você pode adicionar reposição de chaves. Se você perde a chave, eles te dão uma outra chave, que chaves aqui são muito caras.
Você pode pensar que você vai pagar 200, 300 dólares numa chave de um carro, conserto de pneu, ou até mesmo troca de pneu e uma série de outros produtos. Um outro produto que é interessante, principalmente quando você fala dos estados quentes aqui, como na Flórida, que o clima é muito agressivo, a pintura de mar, temperatura muito alta, muita umidade, são proteções de pintura. Então, com essas proteções, o teu carro sempre mantém com aparência de novo. Então, na hora de você trocar o carro acaba tendo mais valor. Um outro produto que é muito interessante é esse Wear and Tear. É um produto que tem no lease, então o que acontece? Quando você termina o período do lease, quando você vai devolver o veículo, você tem que devolver o veículo em boas condições, com pneus novos e tudo mais. Então, tanto é que se você for devolver ou se for trocar num novo. E o Wear and Tear, ele é um seguro que ele cobre até $5.000 de damage no carro, de arranhões, batidinhas, incluindo os pneus normalmente, no caso da Toyota a gente inclui os pneus também. Então, ele é muito interessante. O nosso caso aqui é $5.000 que ele cobre no final do lease. Então, você pode usar o carro sem preocupação, porque no final você sabe que esse seguro vai cobrir tudo o que acontecer no carro nos 3 anos de lease. E aí tem outros produtos como seguro de vida e tudo mais. Entrando agora um pouco no carro. Como definir? Então, quando o cliente chega lá na loja, eu sempre tenho vamos dizer assim, um bate-papo, uma entrevista, que em cima disso daí, a gente já tem uma ideia se é melhor sugerir para o cliente um carro novo ou um carro usado. Os parâmetros para isso é o crédito do cliente, que, como eu tinha comentado, quando o cliente tem um crédito muito bom, as taxas de juros do veículo novo são muito menores, então pode ser que faça sentido. Mas, algumas vezes, a gente tem que trabalhar em cima do orçamento do cliente também. Então, ele tem um orçamento definido e, muitas vezes, ele tem uma necessidade. Por exemplo, eu tenho muito cliente que trabalha com piscina, trabalha com construção e precisa de uma picape, que são carros mais caros. Então, algumas vezes, baseado no orçamento, faz sentido a gente ir para um carro usado. O que eu sempre tento fazer com meus clientes é colocar no carro mais novo possível. Primeiro, quanto mais novo, melhor. E também, quanto mais novo, menor as taxas de juros. E aí também está muito relacionado com os programas de retenção de clientes, os programas de loyalty. Então, muitas vezes, quando o cliente não tem crédito e ele vai trocar esse carro em um ano, ele vai ficar só com esse carro em um ano, como eu tinha comentado no outro programa, e depois ele vai vir trocar o carro para pegar uma taxa de juros mais baixa. Então, no primeiro carro, às vezes, faz sentido para um carro mais barato, para ele não investir tanto dinheiro para fazer o crédito. E depois, no segundo carro, aí sim, vai para um carro novo, um carro mais caro, que aí vai estar pagando o carro, não juros, né? Então, basicamente, essas são as premissas para definir e sugerir um carro para o cliente. Eu espero que tenha atendido as sugestões, os comentários, as dúvidas de todos. Eu fico sempre à disposição aqui, vocês podem me achar lá no canal do YouTube, no André Mantuan, no Carros USA. Espero que vocês curtam a nossa página e se inscrevam na nossa página para ver as novidades. Também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e os meus contatos aqui, tanto WhatsApp quanto e-mail. Por favor, fiquem à disposição para comentar, sugerir, criticar, sempre bem-vindo também. Eu aguardo o clique de vocês lá no YouTube, ou aqui no YouTube. E até a próxima, com Carros USA ou com o carro do dia, que aí é aquele outro trabalho que eu estou fazendo, bem mais focado nos produtos da Toyota de onde eu trabalho. Então, uma boa tarde a todos, tudo de bom e até a próxima. Tchau!